Agora sim, né? Boa tarde, obrigado pelo convite. Estou acompanhando aí o bate-papo de vocês, muito legal. Então, parabéns pelo trabalho. Estou aqui contente com essa primeira participação e vamos seguir, né? Vamos lá, obrigado, viu? Obrigado por estar acompanhando a gente. Inclusive, até eu queria pegar um pouco do gancho aqui, né, Josiah, justamente por conta de toda a movimentação que a gente tem visto hoje e também nos últimos dias em torno das commodities aqui no Brasil e muito fluxo estrangeiro chegando aqui desde janeiro, praticamente 40 bilhões de reais aqui entrando na bolsa, movimentando as empresas, trazendo liquidez aí para os ativos aqui no Brasil. Eu queria saber como que você está vendo, né? Como que você está enxergando esse movimento e o que isso acaba trazendo de benefícios, né, para o nosso mercado, o que isso acaba trazendo de oportunidades para o nosso mercado na sua visão? Tá. Só corrigindo, desculpa a falha do microfone, então a gente está conectado aqui, vamos Tranquilo. seguir. Eu concordo com o que um dos integrantes da mesa estava comentando um pouco nos bastidores, né? A gente acompanha o mercado, faz a leitura, vê as informações, né? E foi um fluxo extremamente atrativo, né? Extremamente importante. O que a gente lê depois que confesso que ninguém esperava, sabia que o Brasil estava descontado, mas não dá para imaginar que o S&P cai por volta de 6 e o Ibovespa sobe por volta de 7, né? Assim, não é sempre que isso acontece. O que a gente tem ideia é que sim, o real está desvalorizado, as commodities brasileiras estavam mais baratas, então o que aconteceu? Acho que foi uma série de fatores, né? Você tem, igual eu comentei, real desvalorizado, oportunidade para entrar. Taxa de juros já de 2 dígitos, a taxa futura já paga isso há um bom tempo, né? O Selic chegou agora e vai chegar um pouco mais acima, mas as NTNBs, os LTNs, as NTNFs já pagam essa taxa de 2 dígitos já há um certo tempo. Você tem o feriado na China, né? Ou seja, o fluxo ficou, por mais que o mercado futuro se ele seja movimentado, o fluxo lá ficou um pouco parado, né? E aí, pegando um pouco do comentário até do Stuberger, fez numa live recente, né? Ele fala ali que o dinheiro, se 1% do dinheiro que ia para a China começar aqui a entrar no Brasil, a gente continua tendo altas aí, tanto de bolsa e valorização do real por um bom período, né? Então, o que eu entendo daqui para trás, tínhamos um preço errado e dado lá em outubro, né, que teve o foro do teto dos gastos, teve problemas fiscais que a gente acabou digerindo em dezembro, e esse ajuste de preço aconteceu agora em janeiro. Maravilha. Alexandre Cabral, Alan Gani, Daniel Morales, fiquem à vontade. Hoje eu vou começar então. Eu queria falar sobre a ata do Copom, Josiane, que foi divulgada aí na terça-feira, e ele não trouxe aí uma sinalização clara aí sobre as próximas altas de juros, né? Apesar de ter sinalizado que ela deve ser de menor intensidade do que no último encontro, eu queria saber quais são os impactos dessa divulgação para o mercado. O mercado ajustou os preços, né? Você pega o statement que foi feito no Copom da quarta-feira à noite, tem até um tom dovish em relação ao que se projetava, e a ata veio muito mais hawkish, né? Até o comentário no dia seguinte do diretor de política monetária, você lê a ata, ela fala no plural ali de aumentos nas próximas reuniões, né? A gente entendeu que ele vai terminar por volta de 12,25, ou seja, você tem um aumento de 100 pontos em março e um aumento de 50 pontos em maio. Pelo comentário de quarta-feira do diretor de política monetária, a gente entende ele falando que pode ir até junho, né? Ou seja, ele deixou a entender, aí a gente faz conta, né? Tenta adivinhar qual que é os próximos passos, a gente chega aqui numa Selic de 12,5, encerrando o ciclo de alta por volta de junho.
O nosso call só era que a Selic não precisaria de tanto aumento igual ela está tendo agora, né? O que o Banco Central está fazendo ele está sendo mais contracionista, ele está pecando pelo excesso, assim a gente entende, né? Como tivemos a Selic por um período a mais, ficou mais baixa do que se deveria, assim a gente conclui agora, né? Na época teve deflação, você teve uma série de condições com que fizesse a Selic ficar naquele nível. O Banco Central, a partir de outubro, fez essa leitura nova e começou a aumentar a intensidade da evolução da Selic. Então, ele começou a dar 150 pontos de aumento já perto do final do ano, agora chega em 10,75, a gente entende que ele tira um pouco o pé, né, diminui um pouco a intensidade dos aumentos, mas continua ainda a aumentar a Selic e encerra esse ciclo de alta aí por volta de 12,5, 12,25. Uma dúvida. Sim. O quanto esse 12, 12,5 pode ser recessivo para esse ano e para o ano que vem? Quer dizer, mais para esse ano que vem ainda está tão longe. Boa pergunta, né? Até também pegando a última live do Xavier e do Stolberger, né? O Xavier comenta ali que entre a Selic de 12 ou de 14, ela só vai te trazer um problema na recessão maior, mas para a inflação, dado que o efeito a gente tem uma expectativa de que de 6 a 9 meses a Selic começa a fazer efeito na economia, ou seja, essa Selic alta começou a fazer efeito a partir já perto do final do ano, agora que isso vai começar a impactar na decisão de investimento, né? Assim, ou você consome, uma Selic baixa, a tendência de consumir é maior, ou você poupa. Então, respondendo bem diretamente, uma Selic alta, você tende a poupar mais, consumir menos, isso vai trazer menos crescimento para o país, né? A última dados, a gente sempre lê os principais researches, acompanha as principais casas, a gente está por volta de 0 do PIB ou um pouco negativo para esse ano. Boa tarde. Aproveitando aí que você falou do PIB, mas esse dado de serviço que saiu hoje, bastante surpreendente, você não acha que pode dar aí um fôlego para o PIB neste ano? Então, nós tínhamos a Selic a 11,75. Se você mantém ela nesse nível, você consegue ir respirando e com a ajuda do mercado, ajuda das expectativas, o PIB vem mais forte. Com a Selic, o mercado mudou o nível, né? Todo mundo estava ali entre 11,75, 12, 12,25. Agora todo mundo já está na banda de cima, né? 12, 12,25, 12,5. Isso vai trazer os próximos dados, acredito que os próximos dados sejam mais fracos. E importante, só ressaltar a data que a gente está falando de Selic, né? Em início de janeiro agora, a gente tinha uma expectativa do Fed de 4 altas. Você terminou janeiro por volta de 6 ou 7 altas. Isso já está incorporado, né? Você vê a Treasury de 10 anos ali, 1,92, se eu não me engano, é o preço da tela que eu estava acompanhando. Qualquer alta, se vier ou intensidade maior, ao invés de 0,25 vier meio, ou de 7 forem 10 altas ao longo desse período, e o mercado precificar isso num curto espaço de tempo, a gente pode ter um efeito de cauda, né? Assim, um efeito muito ruim nas taxas futuras. Tendo taxas futuras piores, então o PIB, foi a primeira pergunta, a expectativa vai ser muito pior, e a segunda, a parte de serviços, você também vai cair bastante na arrecadação. Acho que tudo depende dos próximos passos, até complementando o que o Bruno Serra falou, e a gente entendeu também na ata, o Banco Central está, falando de Brasil de novo, totalmente dependente nos próximos dados de inflação. Isso vai calibrar o quanto ele sobe os juros. Lá fora a mesma coisa, a gente tem visto os dados de inflação por volta de 7, se eu não me engano, o pleno emprego, né,
acho um número que eu tenho, acho que é 4%, que acho que abaixo de 4 já é considerado lá fora um pleno emprego. Depende dos próximos passos para tomar as próximas medidas e aí sim a gente se ajustar com a expectativa de futuro. Hoje o que a gente trabalha é isso, até 6 a 7 altas lá fora e a Selic encerrando aqui 12,25, 12,5. E esse 12,25 e 12,5 ficaria há quanto tempo? Viraria o ano assim? A gente, por questões eleitorais, assim, eleitoreiras, a gente tem a parte, relembrando, né, a parte quando o atual presidente ganhou, quase ele levou a eleição no primeiro turno, né? Então, ali, se tivesse uma reunião do Banco Central, você teria a possibilidade de já cortar os juros, porque o presidente já estava praticamente que eleito. Tudo depende de como é que vai estar a eleição lá em outubro. Se ainda tiver uma grande indefinição, o Banco Central vai esperar até dezembro. Lógico, vai esperar os dados de inflação, e a gente entende pelo Focus, está por volta de 5,40 a projeção desse ano. O Banco Central vai querer trazer para o teto da meta, né? A meta é 3,5 com 1,5 de desvio, esse 1,5 seja 5, ele não vai querer fazer uma carta de novo para o Guedes informando por que estourou o teto. Então, se a expectativa de inflação tiver muito perto de 5, a gente tem um número aqui de por volta de 4,90, aí sim ele vai ter condições de cortar a Selic por volta de outubro ou dezembro. A nossa aposta hoje é que ele comece só em dezembro, pelo fato da eleição, né? A Selic, acho que frisando, a Selic em 12,5 foi uma série de problemas que veio acontecendo com a inflação, com a pandemia, a demora na primeira alta, aí teve a alta não suficiente. Isso é olhar no retrovisor, a gente está olhando o que aconteceu, né? Lógico que todo respeito ao trabalho do Banco Central, que acho que foi bem assertivo. Eles entenderam isso, mudaram o nível do ritmo, né? Igual eu comentei aqui há pouco, que a partir de outubro a intensidade do aumento foi maior. Dito isso, a Selic está se ajustando no nível. Aí, até num texto, lembrei, desculpa, não sei se foi do Stakeman ou da ata, ele fala que ela está a um nível acima do que ele entende como ideal, como nível justo. Não lembro a palavra exatamente. Então, dado que ela está acima, tende a fazer o primeiro corte aproximadamente de 6 a 8 meses. Se ele encerrar o ciclo em maio, a gente tem em dezembro, junho, a gente tem em dezembro. Tudo depende do candidato da eleição, como é que ele vai estar no percentual de votos. Ô José, o crescimento esperado para esse ano é muito baixo, mas tem uma forte entrada de dólares no país comprando bolsa. A gente pode falar que o estrangeiro ele está apostando aí em algum crescimento mais forte brasileiro a partir de 2023? Ou é meramente um movimento especulativo? Como é que você está vendo isso? É meramente especulativo olhando agora, né? Ele não tem ainda, ele precisa entender quem ganha a eleição e qual que é o perfil do candidato que vai ganhar a eleição. O que ele fez agora ele corrigiu um preço que está errado desde outubro, né? De novo, teve o fiscal, problema grande lá, o teto dos gastos, o real mega desvalorizado, aí você tem um problema na China. Então, o que ele comprou? Bancos e commodities. E aí você tinha imobiliário, você tinha varejo, que todos eles dependem de crescimento, né? Depende de expectativa dos juros não tão altos, né? O endividamento do cash é muito grande. Dado que esses preços se ajustaram bem para baixo, construtoras, já perto do final de janeiro, você viu uma correção, uma leve correção nesses ativos, né? Então, a gente entende que o dinheiro de agora foi um ajuste de preço. Pós-eleição que você tem que saber, que aí você vê se o dinheiro vai entrar para ficar. Agora estou surfando a onda da 2 dígitos e do baixo preço dos ativos. Boa.
Eu queria mudar então, eu queria falar um pouco sobre o momento de desaceleração aí da economia chinesa, né? Também de fortes intervenções estatais no país. Eu queria saber como é que você avalia um investimento no mercado chinês. Ele pode ser saudável? Uma ótima pergunta, né? Acho que eu estava lendo a Gabriela do JP Morgan, né? Ela até me surpreendeu com um comentário, né? A gente tinha uma alocação em China, a gente acompanha aqui o mercado fora do Brasil, né? E surfamos final de segundo semestre de 2020 e um primeiro semestre de 21 muito bem, né? Aí a partir perto do meio do ano, não lembro exatamente se foi junho, julho, mas foi bem nessa faixa, veio, igual você comentou, o Partido Comunista, o governo, taxou as empresas de tecnologia, as empresas de educação, o setor imobiliário, então você teve um ajuste de preço bem forte, né? A gente viu o Du caindo bastante, a gente viu algumas ações bastante expressivas tendo uma correção de preço e sendo atuadas com multas pesadas e não foi só uma vez, acho que no final do ano teve uma outra atuação de uma lei antitrust que o governo chinês impôs. Você teve um segundo semestre extremamente ruim, né? Aí a economia acabou dando sinais de enfraquecimento dado a atuação do governo. Só voltando, né? Quando a gente começou 2021, a expectativa de crescimento China, da maioria dos research internacionais, era quase 2 dígitos, né? Era 9,6, 10, alguma coisinha, e isso veio até o meio do ano, quando teve esse ajuste, digamos assim, do governo. No final do ano, o PIB cresceu por volta de 8,1, 8,3, se não me falha a memória. Segundo o JP Morgan, esse ajuste do segundo semestre foi para fazer um 2022 suave, e aí eles têm agora a projeção de crescimento por volta de 4,8. Então, ou seja, passou um segundo semestre de 2021 muito ruim e agora 2022 se ajustou para crescer. Mas respondendo a sua pergunta bem diretamente, vou também recorrer aos gestores que a gente acompanha, os gestores de renome. O próprio Stuberger falou, é muito difícil investir na China, né? Assim, você não conhece, você tem que colocar um percentual do risco pequeno, porque a gente entende que a empresa, que o país, desculpa, ele cresce num nível extremamente grande por um longo período, mas você pode ter esses choques a qualquer momento, dado o governo comunista como é. Estando em China, a China está fazendo uma coisa meio contramão do mundo, né? O mundo está tirando estímulos, a China, desde o finalzinho do ano, com destaque para esse ano, está aumentando estímulos de uma forma assim absurda. Você vê alguns números que é o maior número em 20 anos, alguns números, os maiores números em 5 anos. Não tem nada modesto, é sempre bilhões de dólares para um lado para o outro. O quanto isso pode ser inflacionário, o quanto isso pode ajudar o Brasil de algum modo, JBS, Vale, etc., exportando para eles, o quanto uma decisão dessa pode nos ajudar? Ótima pergunta. A gente também estava comentando aqui no nosso primeiro dia do ano, né? E justamente a gente levantou esse tema, né? Poxa, a China, ela foi o que menos deu incentivo no ano passado. E neste ano ela já começou com redução de juros, redução do compulsório, ela veio incentivar ainda mais o mercado. Você teve o grande problema da Evergrande, da construtora na China, então o governo acabou dando um incentivo a partir de agora para não criar um colapso, né? E Estados Unidos, a Europa vai começar no final do ano, mas Estados Unidos, Inglaterra, a Inglaterra já começou a subir juros e os Estados Unidos tudo nos leva a entender que a partir de março sobe os juros. Então,
contrário, né, o lado oposto, igual você falou muito bem, eu entendo que é devido ao final de 21, né? 21, China, ela já fez o ajuste dela no segundo semestre, ela já se ajustou nos níveis de preço e hoje ela entra mais leve para aquecer até 22. Os Estados Unidos não fez esse ajuste no segundo semestre, ele vai começar a subir os juros agora, vai mexer no balanço, que acho que é o principal problema, né? A gente acabou não comentando, mas você já tinha a tirada do incentivo, você tinha o início do aperto dos juros, que é sim um problema de se é 0,25 ou se é meio, mas tem também a redução do balanço, que, segundo a gente tem acompanhado o mercado aqui, ele está previsto para começar em junho ou julho. Isso realmente vai impactar como uma tirada de recursos da economia. Os Estados Unidos sendo o principal motor do mundo, isso faz falta. Respondendo a sua pergunta de China, como a China é um país de commodities e o Brasil também é um país de commodities, o crescimento dela sim nos ajuda bastante, assim, sim nos ajuda com Vale, sim nos ajuda com as exportações de frigoríficos. Lógico, precisamos ver algum problema específico, caso as operações carne fraca do passado, essas que cada empresa pode ter, mas no macro, como nós somos um país de commodities e China também, eu entendo que o crescimento dela acaba nos ajudando. Trazendo de novo um comentário do Stuberger, né? Se China, ficarmos em dúvidas de China e 1% do dinheiro que era para entrar lá vier para o Brasil, continuaremos surfando esse movimento de janeiro por algum tempo ainda, né? Faço uma pergunta só para complementar, já vou deixar os demais perguntarem, pode deixar. O quanto isso é inflacionário? O quanto nós vamos importar a inflação devido a essa nossa relação muito forte de commodities com a China? Ou não? Para isso, para a gente vai ser tranquilo? É uma ótima pergunta. Os dados de inflação, como ele já vem incomodando, a gente falou, e o Banco Central, acho que essa fala do Bruno Serra, essa mudança de fala na ata, é justamente, ou é para tentar digerir um risco de cauda que pode ter nos Estados Unidos, né? Igual eu falei, da antecipação do balanço maior do que está programado, ou de um juros um pouco mais forte, e isso vai impactar a gente, ou também pelo crescimento mais da China, que vai gerar mais inflação. Esse nosso dado do Focus, que está por volta de 5,4, pode ser crescente, e isso, consequentemente, vai fazer com que a inflação aqui seja maior, e aí os juros, para combater essa inflação maior, ele tem que crescer. Eu não sei te dar em números quanto que vai impactar a nossa inflação, 0,40, 0,50 a mais do dado de hoje, mas isso sim vai pesar, e talvez o Banco Central já esteja monitorando esse acontecimento e deixou esse campo aberto para subir até junho, né? Ou seja, ele não colocou final, mas ele falou, olha, eu vou continuar subindo, menor, mas subindo. Então a gente tinha entendido que era março, maio e agora é junho, né? Então tudo depende dos dados próximos e do mercado globalizado. Agora, só para concluir, para poder os outros também participarem, um dos diretores do Banco Central falou que o dólar e o mundo ajudou a atrapalhar mais a inflação em alguns setores do que o próprio auxílio emergencial. Por isso, essa é a minha dúvida, o quanto a gente poderia importar de inflação da China. Mas vamos lá, ganha. Você tem o Não, vai, desculpa, segue. Legal. Desculpa. Não, você tem o pass-through, né? Então pelo pass-through, acabou a desvalorização do real, ele é inflacionário, né? Assim, igual eu falei, eu tenho os números de quanto que impacta. Acho que no ano passado eu acompanhava isso mais de perto, enquanto o real estava por volta de 4,7, 4,8, a gente tinha um dado que era a cada
a cada 40 centavos aumentava acho, 0,30 na inflação, mas eu estou chutando o número aqui, tá? Então, como o real acabou se desvalorizando demais, a gente entende que isso já está incorporado. O problema é se a China continuar crescendo e a gente ter a inflação de commodities chegando com mais pressão, né? Josian, todo Banco Central no Brasil revisando juros para cima, Estados Unidos idem com índices de inflação acima do esperado. Você acha que também na zona do euro, o Banco Central Europeu ele pode antecipar o aumento de juros ou dar na data prevista, mas numa magnitude maior? A gente está, confesso que na minha opinião, acho que ele está até a Lagarde falou semana passada, né? Você tem comentários do Goldman, que a gente estava achando que o Banco Central Europeu tá atrasado em relação ao resto do mundo, né? Você tem, este ano principalmente, todos os países desenvolvidos subindo juros. E até o início do ano, o Banco Central Europeu falava que só ia subir a partir de 23. Na semana passada, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela comentou que os dados que sairão em março e junho são fundamentais para definir quando teremos o aumento dos juros lá fora. A nossa expectativa é que o aumento aconteça em setembro ou em dezembro. No relatório do Goldman, que eu li recentemente, eles já estão com a expectativa de aumentar no meio do ano. Então, a gente tem que... Estão os reféns de dados, né? Tanto os Estados Unidos, o Brasil, no mundo. E a Europa tem o mesmo comentário, né? A gente está dependente do dado e o dado só vai ficar... cada mês ele vai ser um dado novo, então ela fala para esperar os dados de março e junho. Josian, tinha uma pergunta também. A gente está falando aí dos investidores que eles estão se preocupando aí com o impacto dessa esperada alta das taxas de juros nos Estados Unidos, né, ao longo desse ano. Mas a minha pergunta é parecida com a que eu fiz antes. Assim como na China, vale a pena investir nesse momento nos Estados Unidos? Tudo depende da sua expectativa de juros, né? O que a gente entende. É sempre bom você estar globalizando o seu dinheiro, né? Você está colocando para fora um pouco dos investimentos, né? Então, a cada momento a gente tem que revisitar isso, mas especificamente agora eu preferi esperar um pouco, entender a precificação de quanto será o aumento de juros lá fora, nos Estados Unidos no caso, para a gente tomar uma decisão de investimento. Então, colocaria uma parte, vamos supor, se eu tenho uma definição de 2% dos meus investimentos para internacionalizar, colocaria 1% hoje e esperaria 1% para entender quanto que teremos de aumento do Fed daqui para frente. Temos empresas, né, historicamente, Apple, Face, você olha, um crescimento, são empresas sólidas, então assim, não tem por que não investir, né, mas o que você tem que fazer neste momento, vamos começar a subir os juros, então entender quanto que já está precificado para estar alocando o recurso. Tá certo. José, muito obrigado, então, pela sua participação aqui com a gente. Uma ótima tarde para você. Até uma próxima. Obrigado a vocês. Desculpa a falha no áudio inicial, mas acho que deu certo. Acontece. Valeu, deu certo sim. Um abraço. Até mais.